Qual que é a sua dor? Porque é ali que a gente ajuda, é ali que a gente faz a diferença, né. No bom, a gente vai ser mais um, a gente vai concorrer. Na dor, a gente faz o diferencial. A gente também consegue perceber quando aquela pessoa ou aquela oportunidade é sanguessuga. Por mais que traga uma oportunidade para você, e você pode sim usar aquela oportunidade, de repente não é uma conexão que você vai manter. Hoje eu tenho a honra de ter a minha amiga querida Larissa. A Larissa é graduada em Direito, pós em Finanças, Banking e PNL. Ela também tem formação como conselheira pelo IBGC e pelo Board Academy. Ela foi executiva do Banco do Brasil, também foi executiva do Banco Original, da Agro e hoje ela é executiva da Cicobi. Ela é coautora do livro Liderança de Grandes Mulheres e Mulheres no Agro. Ela é mãe, apaixonada por vôlei, por cinema e por surf. Lari, você gosta de surf. Você é a melhor pessoa do mundo, Lari. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, que prazer estar aqui também, Edil, meu amigo. Um amigo apresentado por outros amigos, né. Já tô quase dando spoiler do nosso tema, mas é isso. Sim, eu sou muito apaixonada por surf, muito apaixonada por vôlei, aqui ó, tá no meu coraçãozinho os 2 aqui, sempre. Show de bola, show. Obrigado, viu, Lari? Obrigado por aceitar o convite. Gente, o nosso tema é sobre parcerias estratégicas. É até legal da Lari falar que a gente foi apresentado por um amigo comum, na verdade, mais de um, né? Tem o Edson, tem o Glaucio, né? Só tem gente boa no nosso caminho aqui, Lari. Então, eu queria começar esse nosso bate-papo perguntando o seguinte, né? Vamos começar pela origem do nosso papo aqui, eu acho que é o mais importante. O que que é uma parceria estratégica? Por que que isso é tão importante, especialmente no ambiente de negócios que a gente está inserido? Eu gosto de falar o óbvio e o básico, né, do que eu acho sobre os temas todos e esse especificamente. Porque para mim parceria estratégica é aquela que no literal ganha ganho, né. E ela tem que ser baseada, acho que o grande objetivo dela é ter resultado, é ter eficiência. E ela só fica de pé se tiver resultado para os 2, né. Então eu acho que, assim, muito se fala quando a gente fala de parceria estratégica de networking, né, nós somos um exemplo de resultado de networking, né, nossa amizade, nosso contato. Mas eu acho que vai muito além disso, o networking ele é o superficial da parceria estratégica, ele acho que é uma consequência, né. Quando eu comecei a estudar os conceitos de ecossistema, e foi uma provocação de uma das cadeiras, né, que eu sentei, foi, me colocado esse desafio, né, de explorar um ecossistema, eu fui estudar muito sobre isso, e aí eu me deparei com o conceito de fosso, né, então de você formar um fosso em volta da sua empresa, como se fosse uma barreira de proteção, versus colocar catracas para que entrassem dentro daquela empresa, né. Então para mim hoje, o conceito de uma parceria estratégica de resultado positivo é justamente esse da catraca, né, de você não blindar a sua empresa, não ter o que a gente brinca do segredo da Coca-Cola, mas sim trazer os parceiros estratégicos para entenderem o seu negócio, você entender o deles, e assim você conseguir colocar todo mundo no mesmo balaio com um resultado positivo, né, um ganho para todas as partes. Adorei a analogia da catraca, né, tipo, de liberar mesmo a passagem para tudo quanto é para tudo quanto é lado, né. Eh, e assim, esse ponto que você colocou, né, na questão do networking que também é fundamental, eu vejo muito como a analogia ao que você disse também, a minha própria empresa. Nós temos hoje mais de 150 clientes, né, e a gente fica estudando como é que a gente conseguiu chegar em tanta gente. E é incrível, Lari, tipo, a gente faz um treinamento numa empresa, o treinamento ele tem um resultado positivo, aí essa pessoa conta para outra, conta para outra, conta para outra, porque, essa forma e aí veja, não é um networking com base na amizade, né, é um networking com base na eficiência, com base no desempenho, né. Mas eu queria tocar nesse ponto, né. Uma das uma das formas, né, da gente conseguir fazer parceria estratégica é através do networking.
Você tem regras para dar ou dicas para a gente construir boas redes, né? E na mesma linha, assim, do que fazer, o que que a gente não pode fazer? Uma vez que você conseguiu esse contato, né, seja por uma apresentação, seja por um negócio, né, uma oportunidade ali de uma situação que você teve um contato ou um treinamento, como você disse, né, o mais importante, na minha visão, é regar, né. Então eu gosto muito de metáfora, né, de estar percebendo. Então é o fossa, é a catraca, e agora eu estou falando de regar. E o que que é esse regar, né, então vou trazer mais uma metáfora. A orquídea, por exemplo, ela é uma planta aérea, ela é uma planta que fica muito bem em cima de outras árvores, mas ela não é uma planta parasita, né, então ela orna, ela sobrevive ali, mas ela não consome a seiva bruta da outra planta, enquanto que algumas outras plantas parasitas fazem isso, né. Então eu acho que essa é a grande magia do networking. Você ter o contato, você conseguir regar aquele contato, e aí eu não estou falando de quantidade, sabe. Eu acho que você tem que ter a qualidade. A pessoa tem que perceber no networking uma sinergia, uma conexão, né. Então, o que eu vejo é que você tem que ouvir muito, né, respeitar muito para poder criar essa conexão, porque se você só colocar o seu ponto de vista, o seu lado, o que ele vai ganhar com você, uma hora isso se quebra. Então eu acho super importante esse regar, né. Porque no momento que ele deixar de ver vantagem, não, né, tem a poda, né, não persiste. E aí o que não fazer, eu acho que vai muito na questão de não entrar numa relação porque alguém mandou ou porque alguém sugeriu, eu acho que vem muito da gente, o não fazer, sabe. Então eu vou te dar um exemplo, eu estava fazendo o processo de transição de carreira e tal, e a coach e a pessoa que me ajudou nessa transição de carreira, ela não é uma headhunter, eu não queria falar palavra headhunter, porque ela não é, ela ajuda num branding pessoal e tal. Ela me falou o seguinte: "Você não vai criar conexões no LinkedIn com todo mundo que te pede. Você só vai criar conexões no LinkedIn com pessoas que te agreguem, porque senão a sua bio, né, o seu feed vai ficar cheio de coisas ali que não são importantes para você". Então eu acho que o não fazer no networking parte muito da gente ver o que a gente precisa e quais que a gente tem que regar, né, quais que a gente tem que manter. Eu entendo que é essa relação, né, óbvio o óbvio é aquilo, né, não vai passar a perna, não vai trapacear e tal, mas falando de um networking saudável, eu acho que passa por esses 2 pontos, aqueles que você entende como importantes, e é importante o timing, né, porque muitas vezes eu tive lá a conexão com o Edil, me foi apresentado, mas era um momento importante para o Edil. Mas eu tô vendo que no futuro ele pode me trazer coisas importantes. Então o networking ele tem timing também, né. Em algum momento um tá ganhando para no futuro o outro ganhar. E aí que eu acho importante essa a planta ser regada, sabe. Eu adorei a analogia, e ainda mais você que é uma especialista em agro, acho que eu vou ter que eu é que vou migrar para as suas analogias aqui, né. Porque eu fico pensando o seguinte, né, tem determinadas flores, né, e agora eu tô indo para a sua analogia, né. Tem determinadas flores que você precisa colocar um tipo de água, outras você tem que colocar uma vitaminazinha, né. Algumas, se você ficar muito tempo sem regar, não tem problema, né. Em outras que você precisa regar o tempo inteiro, né. Então é diferente você entender diferentes tipos de categorias de networking, né, dentro dessa forma, né, é como se a gente fizesse um baralho, né, e eu não queria que ninguém entendesse mal o que eu vou dizer, não é que a gente usa as pessoas, mas a gente está falando do mundo corporativo, né. E de toda forma, as pessoas com quem a gente se relaciona, elas têm sim uma forma, de ser útil para o objetivo que você deseja, né. Afinal, se a gente está falando de negócio, o dinheiro é uma moeda de troca, as pessoas que vão abrir portas são outras, o trabalho que vai ser prestado é um serviço que tem que ser percebido como positivo. Então eu queria te perguntar isso, como é que a gente consegue conciliar esses interesses todos? Porque isso é difícil pra caramba, né. Pra um você faz esse, pra um você faz aquilo. Tem alguma regra pra fazer isso, algum atalho? Eu sempre tenho que conciliar muita coisa, fala: "Aterriza", né.
calma, põe tudo aqui, espalha as peças do quebra-cabeça, né, daí a gente começa a montar. Eu acho que vai muito nessa questão do timing que eu falei. Tem feeling, óbvio, a gente já não é novinho, né, a gente tem experiência, né, a gente tem aquela coisa que uma vozinha que fala: vou ajudar porque eu acho que isso daqui vai ser importante para mim", né, então cada vez mais, eu acho que a gente vai adquirindo uma maturidade, a gente vai entendendo, conseguindo ouvir melhor, né, essa vozinha, mas eu acho que é muito essa questão do timing e do filtro que eu falei, né. A gente também consegue perceber quando aquela pessoa ou aquela oportunidade é sanguessuga. Por mais que traga uma oportunidade para você, e você pode sim usar aquela oportunidade, de repente não é uma conexão que você vá manter, né, e vice-versa. Você pode sim ter uma parceria, mas que não vai ser uma parceria estratégica, que você sabe que ela tem data e hora para terminar, né. Então, assim, de forma muito simplista, aterriza, entende, filtra, né, e aí entende qual que é o tipo de parceria ali que está acontecendo. Eu acho que o segredo é mais ou menos esse. Eu tenho uma crença de que eu aprendo com todo mundo, todo mundo, todo mundo, desde uma criança, né, meu priminho de 2 anos até a gente aqui, pessoas mais velhas e tal. Por quê? Porque eu acho que a gente tem modelos bons e ruins. Né, então mesmo com modelos ruins, e a gente já teve chefes que a gente não quer ser, a gente já teve amigos que são pais da forma como a gente não gostaria de ser, isso é modelo também, então é isso que eu quero pra mim, isso eu não quero pra mim. Então essa questão do filtro aí, eh, de entender o que que é, onde que você vai pôr, né, em que caixinha que você vai pôr aquela parceria, aquela oportunidade. Eu tenho uma forma de pensar muito parecida com a sua, assim, né. Porque, eu acho que vai muito do espírito de humildade, né, do tipo assim: "Pô, precisamos ter a consciência de que a gente não sabe tudo, e precisamos conseguir acessar quem é que possa nos ensinar", e eventualmente pode ser uma criança mesmo, eventualmente pode ser um adolescente, e pode ser que seja com o pai e a mãe da gente, né. Vai muito da gente conseguir entender onde é que está esse conhecimento e buscar. Não deixa de ser também uma parceria estratégica, né, tipo, eu estou entendendo aqui de você que o estratégico é: o "Que que eu consigo acessar para obter uma coisa que é maior", né. E às vezes, né, se a gente ficou muito fechado na gente mesmo, no sentido de que eu tenho o conhecimento que precisa e mesmo, né, numa parceria estratégica, você também tem que dar o conhecimento que você tem para outras pessoas, né. É muito mais fácil você influenciar alguém quando você se deixa influenciar por alguém, né. E isso também não deixa de ser uma troca, né. Eu rego a sua planta e você rega a minha, né. É Pronto, Lari, isso mesmo. já estamos com o pé no mesmo barro. Isso literalmente, né. Então, ó, deixa eu ir daqui, né. Como é que a gente consegue gerir essas parcerias estratégicas? Porque aí uma coisa é você criar, e você já deu aqui a dica, né. A outra coisa é gerir. E eu vou dizer para você uma dificuldade que eu tenho. Às vezes tem pessoas que eu conheci, pô, quando eu trabalhava na FIA, né, e eu saí da FIA, de dar aula, assim, de ser coordenador de lá, já tem quase 10 anos que eu saí de lá, né. Eu adoro o pessoal, eu amo o pessoal de paixão mesmo, pessoal maravilhoso. Mas às vezes eu fico sem graça, do tipo: "Puxa, vou ter que acessar uma pessoa que eu não acesso há tanto tempo", fico sem graça, né. Eu acho nesse momento eu percebo que eu cometi um erro, devia ter regado mais essa plantinha, ela tá mais sequinha, né. Como é que eu consigo criar uma estratégia para não me sentir mal desse jeito? Olha, a pergunta de milhões, né. É. É por isso que você tá aqui. Olha, eu vou te falar, me deu até calor agora. Eu vou falar assim, não, é só pra quebrar, você viu que até canequinha de Garopaba, né, então o surf tá na veia. Sensacional, adorei, adorei. Então, eu acho que o regar e assim, ó, vou fazer um paralelo aqui. A maior parceria estratégica que eu tenho na minha vida é com meu filho, adolescente. Porque se a gente para de falar, né, tá na adolescência, é difícil. Então, eu desde pequeno, como mãe trabalhadora, né, e também fui mãe solo muito cedo, né, ele tinha 1 ano e meio, eu prezo pela qualidade e não pela quantidade. Então, eu acho que não é regar todo dia, não é regar todo ano, entendeu? É regar de forma efetiva, porque se você conseguir fazer com que aquela pessoa,
aquela empresa entenda e tenha efetivamente um ganho, seja ele quantitativo ou não, né, mas mensurável para ela, com essa relação, quando ela tiver anos depois, a pessoa ou a empresa, anos depois, uma situação semelhante ou de alguém que ela conhece que está passando por aquilo, ela vai lembrar de você. Na PNL a gente chama isso de âncora. Então se você consegue criar âncoras, seja no seu filho, seja aqui na nossa parceria, seja com certeza aquilo é uma coisa agradável, é positivo, e quando vier uma situação semelhante, vai ser lembrado. E aí tá regado, não vai ter essa desconcerto, né, essa vergonha. "Ai, mas faz tanto tempo que eu não falo", a gente fica como ser humano, né, mais difícil, mas você tem uma isca ali pra puxar, né. Você fala: "Ah, lembra daquela vez", e daí você consegue puxar daquela parte, né. Como se tivesse fechadinha a caixinha, você abre: "Ah, tá aqui, então vamos continuar", né. Eu acho que eu não sei se essa é a resposta de milhões, mas é o que eu faço, é o que eu uso. Eu acho que sim, acho que é uma resposta de milhões. Porque, eu tô aprendendo com você que a gente precisa focar em quem realmente interessa, né. Eu vou contar aqui, os meus filhos são exemplo para quase tudo na minha vida, porque eles são filhos exemplares, eles são absolutamente maravilhosos. Eles também são meus parceiros estratégicos aqui, extraordinários, né. Eu tenho uma história de cada um aqui, mas o André, meu filho, ele é um profissional muito, valioso para o mercado que ele atua. Ele tem um conhecimento muito grande no mercado que é relativamente pequeno. Então ele é meio disputado, várias empresas querem que o meu filho quer contratar meu filho, né. E eu costumo falar que eu quero comprar ações do meu filho, porque elas vão aumentar de valor muito rápido, né. O meu filho, ele é, para quem o conhece, uma excepcional parceria estratégica, né, por conta da valorização profissional. E a minha filha, ela é uma parceira estratégica de igual importância, porque ela tem um conhecimento muito grande na área de psicologia, né, terminou o mestrado dela, tá acabou de fazer outra pós-graduação, e tal. Então, ela é uma parceira estratégica ótima por conta do conhecimento que ela tem em uma outra área que não tem nada a ver uma com a outra, né. Então eu tô doido para comprar ações dos 2 assim, porque eu acho que vai valorizar, né. Uma Mas, ideia, né. pronto, eu vou vender, eu vou comprar e vou revender para você. Combinado. Eu tô aprendendo com você, não podem ser muitas e eu tenho que comprar pelo potencial, né, o potencial que elas podem me ajudar dentro de um tempo específico. E eu até, Lari, eu vou dar a minha contribuição aqui também, eu queria que você criticasse a minha fala. Um jeito de você fazer isso é perceber que tipo de coisa que pode ser valoroso para outra pessoa e sempre que possível dá, né. Algumas aqui na Atingir a gente faz muito isso, a gente cria artigos, pesquisas, tal, e a gente fala: "Puxa vida, esse artigo aqui acho que ajudaria tal pessoa de tal empresa", e a gente manda para ela. Às vezes, faz tempo que a gente não se fala, né, mas é uma forma de eu esquentar esse contato para poder depois fortalecer a parceria. Faz sentido isso? Faz muito sentido. E eu acho que também vale a pena a gente ver o feedback dessa pessoa. Então, ela deu importância, ela mandou só um joinha, e para você entender se você continua ou não mandando, porque às vezes não é essa isca, né. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu fui num cliente recentemente, que é uma indústria de transformação de vidros, né, e tal. Fantástico, ficamos super encantados, conseguimos fazer negócios e tal. Isso foi no interior, depois eu fui para outro interior muito longe, aqui em São Paulo, e eu fui num cliente que faz esquadrias de alumínio. E esse a gente estava querendo conquistar a conta e tal, e tinha uma série de coisas, materiais, né, de preço, de condições e tal, que estava difícil, né, a gente fazer. Então veja, o de vidros vende ele fornece para o de esquadrias, né. Então, a gente saiu de lá e combinamos ali de mandar documentação e tal, aí passou uns 2 dias, eu chamei a dona da empresa no WhatsApp e falei: "Olha, eu tenho um cliente que fica lá não sei aonde, e ele tem um diferencial", porque ele me falou o diferencial dele. O diferencial dele é que ele entrega em 48 horas e ele faz não é 1 metro por 2 metros, ele faz 1,6 por 2,4, do jeito que você quiser. Aí ela falou: "Mas ele entrega em 48 horas?" Eu falei: "Entrega, você quer o contato dele?" Ela falou: "Quero".
E aí eu pedi autorização e passei. Eu não ganhei nada com isso, nada. A conta está aberta e os negócios estão sendo feitos. Então assim, sabe, a criação de conexões, às vezes, passa por nós. E só sei isso porque eu ouvi. Eu estava na frente dos 2 e eu sentei e eu ouvi o a do é uma coisa que eu gosto muito de perguntar para todo mundo: "Qual é a sua dor?". Ah, legal, porque todo mundo se vende super bem, né. "Ai, você tá faturando, tá não sei o que lá". Aí o cara do surf: "Eu adoro essa praia, adoro o do vôlei". "Ah, eu gosto de ser ponta, gosto não sei o quê". Tá bom. Qual que é a sua dor? Porque é ali que a gente ajuda, é ali que a gente faz a diferença, né. No bom, a gente vai ser mais um, a gente vai concorrer. Na dor, a gente faz o diferencial, né. Então eu acho que faz todo sentido. Eu acho que essa dica vale mais 1.000.000, né, porque, eh, na medida em que eu consigo identificar a dor dele, eu sei, que moeda ele precisa. E aí, se eu tiver essa moeda e dar, meu Deus, vai encaixar muito. Porque assim, Ou se você conhecer alguém que tem e que é, possa dar, né. é, é. E assim, só discordando de uma vírgula que você falou: "Não ganhei nada", claro que ganhou, você tem uma imagem, Sim, né, é agora o ele tá fora. timing, sabe. Ali É, eu não ganhei nada, mas é, depois eu ganhei a confiança. Eu é. ganhei, assim, eu sei que, por outras coisas, de repente, que essa pessoa precisar, ela vai falar: "Será que você conhece alguém que pode me ajudar nisso?". Tenho certeza. E aí eu vou procurar e tentar ajudar também, porque eu sei que depois vem, né, uma hora vem. E Lari, num momento de mercado em que conseguir se diferenciar é tão difícil, né, você, conseguir projetar uma imagem de uma pessoa que consegue ligar as pontas e veja, o que eu estou dizendo não se refere especificamente ao seu segmento, nem só ao meu, mas eu tenho certeza, no segmento de atuação de qualquer pessoa que estiver assistindo aqui a gente. Porque qual é o segmento hoje que não precisa se diferenciar? E diferenciação em cima de produto é muito raro. Qualquer produto que a gente faça, depois vai alguém lá e copia, mas essa questão de: "Puxa, eu quero fazer negócio com a Lari, quero fazer negócio com o Edil", isso é uma conquista, né. É, Lari, porque tá no bom fim da esse linha papo. você não viu, né. Exato, exato. E vem cá, Lari, que tipo de habilidade a gente tem que desenvolver para a gente poder fazer isso legal? Eu acho que acima de tudo é ouvir, né, acima de tudo, sempre. Tem um livro que eu gosto muito que é Liderando pelo Exemplo, e o primeiro capítulo do livro é ouvir. Você A gente precisa ouvir, porque é ali que a gente vai entender onde que a gente entra e tal. Então assim, é ouvir, é respeito, é a habilidade de comunicação. E eu tenho uma pitadinha que eu gosto muito, que daí é o que tá dentro também no nosso alcance, né, que eu gosto muito de fazer, que é, eu falo assim: "Fala para o universo o que você quer. Fala para todo mundo qual é o seu objetivo, para todo mundo". Então assim, eu falo, as pessoas às vezes no posto de gasolina: "Nossa, você gosta de vôlei?". "Gosto". Eles vêm aqui e falam, entendeu? E de verdade, no posto de gasolina: "Você gosta de vôlei?". "Gosto". Entendeu? Porque isso volta, alguma hora volta. Então qual que é teu objetivo hoje? Qual que é tua dor hoje? Porque pode ser um objetivo, arrumar uma dor. Então eu gosto muito de falar para as pessoas quando elas estão com uma dificuldade, ou que elas estão querendo alguma coisa que está ainda naquele medo, assim, né, seja cliente, seja a equipe, sejam meus pais, seja meu filho. Fala para as pessoas o que você quer, para todo mundo. Quanto mais pessoas souber, melhor. Aí não é nem parceria estratégica. Por quê? Porque eu acho que alguma hora alguém vai vir e vai trazer. Isso vai cair. Você fala: "Nossa, caiu no colo". Não, não caiu no colo. Você que está declarando o que que você precisa. A gente, às vezes se confunde, de tanto escutar gente do mal por aí, a gente às vezes até erra, achando que tem mais gente do mal do que do bem. Não é verdade, tem mais gente do bem do que do mal. Quanto mais você efetivamente declara esse tipo de coisa, alguém vai aparecer e vai ajudar, né. Eu super concordo com você e eu adiciono uma coisa que você falou agora há pouco, saber perguntar, saber investigar. Tem que saber ouvir, tem que falar, mas tem que saber perguntar também, né. Quando você identifica a dor, né, e depois você consegue saber exatamente o problema dele, aí você olha para você e vê como é que você consegue ajudar nessa solução,
Não interessa o segmento, é sempre uma forma de você conseguir, efetivamente se conectar aos outros, né. E aquilo, eu repito o que você falou, e às vezes não é a gente, é alguém da nossa rede que consegue fazer isso, você passa a bola, a pessoa faz negócio e você fortalece, continua fortalecendo essa rede. Showzaço, showzaço. É. Agora, ô Lari, a gente está falando de parcerias legais, eu quero, você quer, ele quer, né. E se tem alguém que é muito fominha, se tem alguém que não é desses: "Ó, eu só faço negócio se for para eu ganhar", como é que a gente faz? Adoro. Ah, essa é uma especialidade. Conta Assim, mais. ó, adoro assim, gente que tá armada, que acha que sabe tudo e, né, porque assim, ó, eu entendo que a gente é resultado das nossas parcerias, né. Aquele famoso a gente colhe o que planta, né. Então se você é coerente com o que você fala, né, fazer é muito mais forte do que falar. Aí você tem uma arma, assim, fortíssima a seu favor de que é justamente a coerência. E é muito difícil ser coerente sempre, né. Então quando a pessoa quando, né, uma questão vem intermada e tal, eu gosto muito de ouvir, porque eu acredito que a pessoa vai se enrolar nas próprias pernas, né. Então a primeira coisa que eu faço é desarmar. Hoje mesmo eu fui numa reunião que o gerente falou pra mim: "Ó, ela é chata, ela faz conta, ela não sei o que lá, ela não sei o que lá, não sei o que lá", falou um monte. Eu falei: "Tá bom, então vamos lá". E realmente, tá, tá, tá. Saí de lá melhores amigas contando confidências. Não sei como, mas a técnica foi essa, tá. Ouvir, e aí quando chega o momento, daí você jogou a isca, ela pegou, posiciona. Aí, pá, vai, entendeu? Porque senão não, aí não amarra, né. Então, assim, existem técnicas, né, eu tenho a minha sócia na consultoria, ela é especialista em excelência comercial, então existem técnicas que você vê você se prepara antes, eu acho que isso é muito importante, né. Então você vê a vantagem, vê o benefício, vê o diferencial que você vai levar para aquela pessoa. Então você vai armado, você vai municiado com a sua mochila, com todas as coisas, né. Então assim, a gente foi preparado para a reunião, mas chegando lá, você precisa estar no mesmo patamar, você precisa chegar no mesmo patamar. Então você precisa ir desarmado, você precisa deixar a pessoa colocar todas as as armas dela ali, né. E óbvio, tem parceria, como eu falei desde no começo, né, que não vai fazer sentido. Então por que que você quer insistir que aquilo pode ser uma parceria estratégica? Não é. Volta para o seu qual que é o seu objetivo final? É quantidade ou é resultado? Porque tem gente que quer fazer volume, tem gente que quer ter resultado. Se for volume, aguenta quieto e vai. Se for resultado, se for margem, né, se for perenidade, aí segura e volta. Eu até falo muito para a equipe aqui, né, a gente lida com dinheiro e tal, a gente fala: "Não, é até aqui que eu vou", seja transparente para o cliente. "Até aqui que eu vou, você tem melhor taxa? Fecha lá, melhor para você". Você é consultor do cara também, porque depois ele volta. Uma hora os bancos sobem as taxas, né, não é mercado, a gente sabe disso, mas a gente como comercial fica com medo de perder, né. Então, assim, eu acho que o grande segredo, pelo menos que eu uso, e às vezes é sangue de barata mesmo, a gente tem que sair na varanda e gritar, né, porque a gente não aguenta, mas é desarmar. Então você desarma, aguenta, ouve quieto, depois grita lá na varanda e volta. E aí vê o que que acontece. Você estava falando e eu estava lembrando evidentemente da minha realidade de cá, né, porque, às vezes você tem clientes, é o meu caso aqui, e você sabe que você consegue ajudá-los em algumas coisas, né, você vê ali, em função, o nosso negócio é ministrar treinamentos, especialmente liderança, vendas, aí você vê que existem lacunas na empresa, aí você fala, aí a pessoa não dá a menor bola, tal. E assim, é impossível, né, Lari, eu e você que tem muita vergonha na cara, né, do tipo: "Não, vou fazer". A gente fica se sentindo pessoalmente mal com isso, né, mas não adianta, nada na vida funciona na base da forçação de barra, tudo tem a sua hora.
Tem uma passagem do livro do Kant, né, no comecinho do livro Crítica da Razão Pura, ele fala assim: "A coisa que mais existe no mundo é bom senso", porque todo mundo acha que tem bom senso, né. Então ele acha que é a coisa que mais existe. E na verdade, aqui vai uma mistura de bom senso com sensibilidade, né, do tipo assim, até onde eu posso insistir, até onde eu tenho que, simplesmente aceitar, né. Então, vai de pessoa para pessoa, de situação para situação, mas é sempre um dilema, né, pra gente que quer fazer negócio, né. Olá, agora vamos lá, você como líder, né, eu tenho certeza que você incentiva a sua galera também a fomentar parcerias estratégicas, né. Qual é que é o papel do líder e como que o líder pode acelerar esse processo, pensando mesmo no ponto de vista organizacional? Incentivo muito, inclusive entrego essas ferramentas, né, para eles e eu acho que a nossa presença como líder junto com a equipe, dando esse exemplo, né, exercitando isso o tempo todo é muito legal, né. Então assim, a própria relação com a equipe, como líder, eu acho super importante, né. Então só respondendo a sua pergunta, eu acho fundamental um líder pensar em parceria estratégica. Isso é uma alavanca de negócio, uma alavanca, você não vai depender só da sua equipe, você vai colocar meio que todo mundo para trabalhar em prol do seu objetivo. Logicamente cedendo um pouco, né, para ganhar em troca. Então eu acho que aquele modelo arcaico de relação, eu chamo de arcaico, cliente, fornecedor, concorrente, sabe? Cada um no seu, me passa o preço, vou fazer leilão, eu acho que isso acabou. Dentro da ética profissional que a gente tem que ter, de guarda de informações, de ética de transações mesmo, né? Cada vez mais a gente tentar entender de forma mais profunda um negócio do outro, né. Essa semana eu fiquei sabendo, por exemplo, que a Ambev, quando ela vai entregar, um distribuidor da Ambev vai entregar lá num barzinho, num restaurante e tal, os produtos dele, ele também entrega dos concorrentes. Então olha que parceria estratégica. É um frete, né. Ele não vai virar para você e falar assim: "Ah, tá bom, vou te entregar a Pepsi e a Coca-Cola, só que a Coca-Cola você vende mais caro". Não, vende se quiser mais barato, não tem problema, você tá me pagando o frete, tá tudo bem. E isso já é quase 10% do negócio deles, então e olha o potencial de crescimento, é sobre isso, sabe. De novo, aquela questão, as empresas e as pessoas que continuam criando fossa em volta do seu negócio e do seu conhecimento, continuam no modelo arcaico, o negócio é porca-atraca, né. Então como líder, eu dedico, assim, boa parte do meu tempo conversando com pessoas, dizendo quais são os meus objetivos, quais são os meus desafios e tentando trazer parcerias estratégicas para o negócio, para alavancar o que a gente precisa e também para eles conseguirem, né, a equipe conseguir também fazer essas parcerias de resultado, de negócio, para poder ter mais alavanca, eu acho fundamental. Tem que estar na agenda de um líder, sabe. Amei o exemplo da Ambev, adorei, adorei. É, o cara fica olhando, quem é o meu cliente de verdade? O meu cliente é o bar ou o meu cliente é o cliente do meu cliente? O cliente do meu cliente, ele vai pagar o preço que eu cobro? Não, ele não tem dinheiro para isso, ele vai pagar menos. Ué, então eu não vou vender lá, então deixa eu ganhar dinheiro de outra forma. Cara, isso é inteligência de negócio. Exatamente. Isso é inteligência de negócio. É, o cliente do meu cliente também é meu parceiro de negócio, né. Lari, 2 últimas perguntas com meu coração rachado em 2 aqui, que está acabando o nosso tempo, mas a penúltima pergunta é sobre tecnologia, porque agora tem esses negócios de Instagram, Facebook, Orkut, né, eu tenho uma conta no Orkut, não tenho nada, isso já acabou faz tanto tempo. Essas tecnologias, elas ajudam a gente a achar outras pessoas, essas tecnologias, elas afastam a gente também, né. Eu tenho uma conta no LinkedIn, você também tem. Quando eu faço aniversário de empresa, vem centenas de pessoas apertando um botão que é padrão, "Parabéns pelo seu aniversário da empresa", eu aperto um botão de volta, "Muito obrigado", e aí, ambos não fizemos um contato estratégico, mas algumas dessas pessoas escrevem assim: "Puxa Edil, saudades de você. Como é que tá por aí?". Essas pessoas estão aproveitando o momento para poder fazer um contato estratégico, né. Como é que é, Lari? Como é que a gente usa a tecnologia para o bem e aonde que ela fica para o mal? Eu gosto de pensar meio pelo lado bom, sabe, Edil. Então, assim, eu uso o lado mal pelo meu filtro. Então, eu não acho que tem resposta pior do que ignorar.
Então, nem vou mais responder essa parte. Agora eu já sei E quando eu te eu mandar uma mensagem e você não responder. entendeu? Não, tô brincando, lógico que não. Eu vou muito pela sensibilidade, eu acho que tem contatos que precisa ser olho no olho, e aí pega o carro e vai, né. Pega o carro, encontra a pessoa, marca e vai. Mas tem contatos que a tecnologia ajuda demais, por deixar esse contato mais veloz e mais próximo. E aí eu acho que, assim, obviamente se você está criando uma nova relação, na minha regrinha, eu iria mais no olho, no tete a tete e tal. Mas depois que essa conexão tá feita, que a caixinha tá lá guardadinha e o laço permanece, por que não usar a tecnologia para isso? Por que não aproveitar uma mensagem, né, de aniversário ou, por exemplo, hoje mesmo de manhã, infelizmente, foi anunciado um RJ de uma grande empresa, né. E aí eu lembro que essa foi pauta de um ex-colega, que hoje é amigo, e aí eu peguei e mandei a notícia pra ele, já fazia um tempinho que a gente não conversava, eu falei: "Como é que você tá? Como é que tá a sua família? Como é que estão as coisas? Você viu isso aqui?". Já rendeu uma conversa, já rendeu inclusive um negócio que eu precisava, já falei com ele e tal. Então, o lacinho tá aberto, a tecnologia ajuda demais, demais. Inclusive na questão de prospecção, como você disse, né. Por que não perguntar para o nosso querido ChatGPT, empresas assim, assim, assado, que eu preciso fazer tal coisa, ou quais tipos de soluções que tais empresas de tais segmentos estão usando, e fazer o filtro disso, né. Então, eu acho que é ruim, mas eu acho que a gente tem antes da gente reclamar que o LinkedIn é ruim, por exemplo, que eu era uma que reclamava muito, eu tenho que dar a mão à minha palmatória que eu realmente aceitava todo mundo que me punha lá, porque quanto mais melhor, e não é, não é. Porque o nosso feed fica cheio de coisa lá que infelizmente não serve pra gente. Excelente reflexão, excelente. É legal pra gente pensar mesmo. As coisas vêm tão automáticas pra gente e essa coisa mesmo, né, quantos seguidores você tem, quantas pessoas fazem a sua rede. Espera aí, de que rede você está falando, né? Rede são pessoas que me conhecem ou rede são pessoas com quem eu posso contar, né? Excelente. Lari, agora sim, infelizmente, com tristeza eu te pergunto, essa é a última que a gente faz, e a gente faz para todas as pessoas que vêm aqui, bater papo, né. A pergunta é: Larissa, o que é liderar? Olha, liderar pessoas pra mim é uma paixão, né, e eu acho que até bem pouco tempo eu tinha um conceito, assim, que eu falava pra todo mundo que liderar pra mim é a magia de colocar a pessoa certa no lugar certo, né. A gente tem esse poder, né, como líderes. Mais recentemente eu tive que evoluir nesse conceito justamente por desafios, né, e eu tenho os meus gurus, né, de hoje que todos nós tenho os meus parceiros estratégicos para as minhas dificuldades do dia a dia, e conversando com alguns deles eu evoluí um pouquinho isso, então eu acho que mais do que colocar a pessoa certa no lugar certo, e aí eu pensava quando eu falava isso muito de área, de know-how, né, do que de facilidades que as pessoas têm, mais analítica vai para cá, mais comercial vai para lá, né, mais introvertido e tal. Eu acho que mais do que isso, eu percebi que a gente tem que ter a sabedoria como líder, o que que é liderar? É ter a sabedoria de entender como lidar com cada pessoa, e com cada habilidade dessas pessoas, sabe. Eu me vi com um desafio profissional, lidando com pessoas extremamente autônomas que estavam sendo sufocadas pela forma como eu estava lidando. E aí eu entendi, tem planta que você tem que regar menos, né, tem que deixar mais ao vento senão ela morre. E aí deixa essa pessoa correr, deixa essa pessoa andar. Tem outras que você tem que de vez em quando pôr aqui em cima e vamos. Tem outras que é que nem o gado, né, "Vem, mais pra cá, vem, aqui ó, vamos", entendeu? Vai. É, e é assim, assim, pra nós líderes isso é muito difícil, porque é mais fácil, a gente aprende a "Não, eu sou assim, então eu faço desse jeito e desse jeito tá dando certo, e aí eu vou pondo cada um no seu lugar", e não é, né. Não é. Então, eu acho que liderar é super complexo, eu acho que eu tenho muito para aprender, e que sim, a gente tem uma responsabilidade enorme em ser líder, tanto das nossas famílias, quanto das nossas equipes.
E até dos nossos amigos, né. Exatamente, exatamente. Lari, um prazer enorme te ouvir, aprendi muito com você, obrigado, obrigado por toda a nossa amizade, obrigado por ser uma das minhas parceiras estratégicas mais importantes. Obrigado, viu, Eu Lari. que agradeço, foi um prazer imenso, que a nossa parceria perdure por muitos e muitos anos, e que tenham muitos e muitos frutos. Eu agradeço demais. Show de bola. Pessoal, espero que vocês, assim como eu, tenham adorado, foi um prazer enorme. Lari, fala tchau pro pessoal aqui. Tchau, pessoal, espero que vocês gostem muito, eu adoro ver os podcasts daqui, aprendo muito com eles também e com o Edil, logicamente, né. Obrigada. Obrigado. Pessoal, a gente se vê no próximo. Muito obrigado, até a próxima, valeu.